Hoje, então, a gente vai falar, vai continuar falando da interação entre o ambiente físico e a vida, né, e a biosfera, né? Hoje, particularmente, a gente vai entrar nas questões relacionadas ao clima e à formação dos biomas, né? Então, na aula passada a gente falou no sistema de placas tectônicas, né, na, na litosfera, a interação da litosfera com a biosfera, e hoje a gente vai falar na interação da atmosfera e da hidrosfera com a biosfera, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente pensa no nosso planeta, é que o nosso planeta é um sistema aberto, que ele está trocando energia e massa com o universo ao seu entorno, né? Com todo o sistema solar. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de energia que entra no sistema do nosso planeta, que é a energia solar, a irradiação solar, né? Mas existe também uma outra fonte de energia que a gente fala muito pouco dela, mas que é preciso ter em mente, né? A gente tem uma energia muito grande acumulada no interior do nosso planeta, tá? A radiação dessa energia, ela também chega até a superfície, ela também vai influenciar todo o sistema clima, embora a influência dela seja muito menor do que a radiação solar, tá? Também existe a transferência de calor, né, e de massa dessa parte interior do planeta com a parte exterior, né? Os eventos de vulcanismo liberam não só massa, né, aumentando aí a massa presente nas, nas placas tectônicas, mas também libera calor, né, a partir da ação vulcânica. Também existe uma troca de matéria, de massa, do ambiente externo com o nosso planeta, né? Boa parte da água que a gente tem presente no nosso planeta hoje, que forma os oceanos, ela veio a partir de partículas que vieram do espaço, tá? A gente tem o tempo todo, a gente é bombardeado por meteoros, meteoritos, né, que entram na nossa atmosfera. A grande maioria desses objetos que entram na nossa atmosfera, eles são pulverizados, né, eles entram em combustão ao entrar em contato com a atmosfera, nem chegam muitas vezes a chegar em contato com a superfície, mas nesse material todo vem uma série de partículas, de elementos químicos, entre eles a água, né? Então, a gente ainda está recebendo água de fora para o nosso sistema o tempo todo. E a gente tem pouca liberação de matéria para fora do planeta, na verdade. A nossa atmosfera ela funciona muito bem como um escudo, mantendo o nosso sistema relativamente isolado. Claro, existe alguma perda de moléculas de ar para fora, mas ela é muito pequena também. Hoje, por ação humana, a gente tem uma perda de matéria através de todo o lixo espacial, né? Restos das missões espaciais, dos satélites que estão em órbita, que estão indo para o espaço, mas, em geral, a perda é bem pequena mesmo de matéria para fora. Ok? Bom, entendendo, então, esse sistema, a gente entra aqui no nosso foco de hoje, que é a interação da biosfera com o sistema clima, que é a atmosfera mais hidrosfera, né? Relembrando aqui esse slide que a gente também viu na aula passada, né? A Terra está em constante mudança. Então, a gente viu na aula passada muitos elementos da mudança na Terra em relação à litosfera, né? Então, a formação dos continentes, separação dos continentes, toda aquela movimentação das placas tectônicas, né? Mas a gente tem que ter em mente que a hidrosfera e a atmosfera também estão em constante mudança, tá? A hidrosfera está cada vez recebendo mais água, né? Desses elementos exteriores ao nosso planeta que trazem água para cá. E como a própria temperatura, o clima do planeta também se modifica ao longo do tempo, a gente tem períodos em que a gente tem a água mais retida nos polos na forma de gelo, né? Que são os períodos de glaciação, e também tem períodos em que
ocorre um degelo maior desses elementos glaciares nos polos e a gente tem elevações do nível do mar, né? Tudo isso, então, está o tempo todo acontecendo. Da mesma forma, a atmosfera também vem se modificando ao longo do tempo no nosso planeta. Só relembrando aqui informações que vocês devem ter tido lá em EDVT, no quadrimestre passado, quando surgiram os primeiros organismos fotossintetizantes no planeta, há cerca de 2,5 bilhões de anos no passado, o nível de oxigênio na atmosfera era muito próximo de zero, né? E a ação desses organismos ao longo desses 2 bilhões de anos, né, de muitos milhões de anos, é que levou a gente chegar no nível de oxigênio que a gente tem hoje na nossa atmosfera, que é de cerca de 21% da composição da atmosfera. Então, percebam que o planeta como um todo está sofrendo modificações o tempo todo. Claro que a gente só consegue observar mesmo essas modificações pensando em nível geológico, né, em tempo geológico. A coisa não é da noite para o dia, mas as modificações elas vêm acontecendo, sim, o tempo todo no nosso planeta. Beleza até aqui, pessoal? Sim. Ok. Bom, então só relembrando, biosfera é toda essa interface onde a vida ocorre, né? Interface entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, em que a vida ocorre. E existem condições complexas nessa interação, né? Que permitem a adaptação das espécies e a distribuição espacial e temporal dessas espécies, né? Existem características do meio físico que são fundamentais para a existência da vida, né? Na aula passada a gente viu principalmente aspectos relacionados ao tipo de solo, topografia, mas hoje a gente vai ver também as questões relacionadas à disponibilidade e qualidade de água, a radiação eletromagnética, né, que vem com a luz solar, e os diferentes tipos de clima, né? Temperatura, precipitação, ventos, as correntes marinhas, e por aí vai. Vamos começar falando um pouco da influência da hidrosfera. Né? Então, a água ela é fundamental para a vida. Todos os elementos vivos, todas as células, elas dependem da água para suas reações bioquímicas. Então, a água está presente, intrinsecamente relacionada à vida, né, como a gente conhece aqui no nosso planeta. Mas tem algumas limitações físicas da água para que a vida ocorra, principalmente limitações de temperatura. Né? A gente dificilmente encontra organismos vivos em águas em temperaturas acima de 45 graus, por exemplo. Por quê? Porque acima dessa temperatura a gente passa a ter um fenômeno de degradação das proteínas, né? E de instabilidade dos lipídios que formam as membranas lipídicas das células. Então, dificilmente uma célula consegue sobreviver em temperaturas muito elevadas, muito acima aí dos 45 graus. Claro, existem organismos que têm adaptações específicas para isso, mas eles são uma exceção dentro da vida como um todo na Terra. Da mesma forma, temperaturas muito baixas também são limitantes para a vida, né? A formação de cristais de gelo dentro das células acaba rompendo as estruturas celulares e acaba danificando e matando as células. Então, também com poucas exceções, a maioria dos organismos não consegue viver em temperaturas abaixo da temperatura de congelamento da água, né? Justamente porque esse congelamento iria romper as células desses organismos, e eles iriam morrer. Existem organismos que têm adaptações também para viver em ambientes mais frios, adaptações que, em geral, são relacionadas a diminuir a temperatura de congelamento da água dentro da célula, ou criar mecanismos para que não se formem os cristais de gelo dentro das células, mas também são exceções, tá? Então, a vida está muito limitada a essa temperatura, que vai entre 0 e 1 e 45 graus, mais ou menos, né? Além disso, outros aspectos da qualidade da água, né, como a salinidade, o pH, vão influenciar muito
a vida dos organismos. Lá para frente, lá no finalzinho, a gente vai falar um pouco do pH, da influência do pH na vida dos organismos, né? Por outro lado, a atmosfera, ela também vai influenciar a vida, não só em relação à temperatura, mas ela tem uma série de outros papéis na influência da vida, né? A atmosfera, ela funciona como uma barreira mesmo, protetora sobre o nosso planeta, né? Que envolve todo o nosso planeta. E ela reflete parte da radiação eletromagnética, protegendo a superfície terrestre. A radiação magnética, ela tem três espectros, a gente vai ver para frente, mas principalmente a parte da luz, a parte da radiação que a gente chama de ultravioleta, ela é extremamente danosa para os organismos vivos, né? A radiação ultravioleta, ela induz muito facilmente a formação de mutações no DNA das células e leva muitas vezes à morte dos organismos de forma muito rápida, tá? A gente tem uma camada de ozônio, né, um elemento químico presente em determinadas camadas da nossa atmosfera, que ajuda a refletir essa radiação ultravioleta para fora do planeta, diminuindo as chances, então, desses raios ultravioleta de atuarem e extinguirem a vida aqui no nosso planeta, né? Por outro lado, existem substâncias na atmosfera que têm o efeito que a gente chama de efeito estufa, que ajudam a manter o calor dentro do nosso planeta. Então, as substâncias como o dióxido de carbono, metano, elas estão presentes de tal forma na atmosfera que elas aumentam a nossa capacidade de absorção de radiação, principalmente de radiação infravermelha, que é a parte do espectro da radiação que vem para a Terra, que traz o calor, que é transformado em calor, né? Então, a radiação infravermelha, ela chega até a superfície da Terra, se transforma em calor, né? E esse calor ele é retido na nossa atmosfera por efeito, então, do efeito estufa, desses gases que causam o efeito estufa. Claro que parte desse calor é perdida para o espaço, né? Mas uma parte grande é mantida aqui. Aqui só para mostrar um pouco os espectros da energia eletromagnética do Sol, né? Essa faixa entre 300 e 400 nanômetros de comprimento de luz é aquilo que a gente chama de ultravioleta, né? É um espectro da luz que ele tem alta energia, né? E por isso ele pode ser muito danoso à vida, tá? Aí a gente tem a parte do espectro que é aquela que a gente conhece como espectro visível, né? Que vai entre 400 e 700 nanômetros de comprimento. Aqui é aquilo que a gente chama de luz branca mesmo, né? A luz que é visível para nós, embora tenha alguns organismos que consigam ver um pouco da faixa ultravioleta ou infravermelho, perceber essas outras faixas, parte dessas faixas também, né? Mas a luz visível, então, ela é dividida em várias cores, né? Dependendo do tamanho do comprimento de onda que a gente está lidando aqui. E a partir de 700 nanômetros até 10.000 nanômetros de comprimento, a gente tem aí aquilo que a gente chama de infravermelho, a faixa do infravermelho. O infravermelho é uma faixa do espectro eletromagnético que tem uma quantidade bem mais baixa de energia, mas é uma faixa que é mais facilmente transformada em calor, tá? A gente tem organismos como as cobras, por exemplo, que têm sensores para algumas faixas do infravermelho. Então, elas conseguem detectar a presença de outros animais, principalmente de animais homeotérmicos, como os mamíferos e as aves, pelo calor produzido no corpo desses animais. Bom, essa faixa de espectro, então, que compreende a luz visível, ela é extremamente importante para a produção primária no nosso planeta, para a produção fotossintética, né? Para a atividade fotossintética dos organismos que fazem a fotossíntese. Existem dois
duas estruturas principais na formação da fotossíntese, que são a clorofila e os carotenoides, né? As clorofilas são muito mais comuns, estão muito presentes nas plantas em geral. Algumas também possuem esse segundo elemento, que é um carotenoide. Para a clorofila, as principais faixas do espectro de luz que ela vai usar para fazer a fotossíntese vão ser a faixa do azul, mais próximo do violeta, né? E a faixa do vermelho, já próxima ali do infravermelho, tá? Então, são as faixas ótimas para a produção de fotossíntese nos organismos que têm a clorofila. Já a parte do espectro verde, verde geralmente azulado, a clorofila, é o espectro que menos vai atuar para produção fotossintética. E é justamente essa faixa que vai refletir a luz. Por isso que a gente vê organismos que têm clorofila, geralmente tem a coloração esverdeada, porque a gente vê essa parte do espectro que é refletida, né? Já os carotenoides, a principal a principal faixa onde eles produzem a fotossíntese é no azul ligeiramente esverdeado, tá? Um ciano, e a faixa que é refletida dos carotenoides é principalmente no amarelo e laranja. Tá? Então, só para dar alguns exemplos aqui bem rápidos para vocês, a gente tem aqui uma alga verde, né, que é a saúva, e uma alga avermelhada, que é a porfira. A uva, ela vai fazer fotossíntese principalmente lá no azul e também mais próximo do vermelho. E a porfira, que tem carotenoides, ela vai fazer a fotossíntese mais eficiente no ciano, entrando para o verde ali. Tá? Ok até aqui, pessoal? Sim. Beleza. Ah, essa interação que existe entre a atmosfera e a hidrosfera, ela é muito importante no nosso planeta. É só a gente lembrar que cerca de 2/3 da superfície do nosso planeta é composta por água, né, pelos oceanos. Então, essa faixa de interação entre o oceano e a atmosfera tem um efeito muito grande sobre o clima no nosso planeta, tá? E o clima regional, né, nas diferentes regiões do planeta. O que acontece principalmente na faixa de interação entre os oceanos e a atmosfera é que a evaporação da água dos oceanos faz com que uma quantidade muito grande de partículas de água, na forma de vapor, suba para a atmosfera, né? Essa diferença de temperatura, então, dessas partículas subindo, vai gerar uma movimentação do ar na atmosfera, né? Quando essas massas chegam até áreas da atmosfera onde a temperatura já está muito mais baixa, essa água se condensa e precipita, formando chuva, né? Que vai voltar na forma de água líquida para os oceanos. Mas quando essa chuva acontece em cima dos continentes, ela vai influenciar muito o tipo de vegetação que vai estar presente nos continentes, né? Então, é isso que a gente vai estar vendo agora para entender um pouco melhor esse sistema, a relação entre a vegetação e o sistema clima, tá? Hoje, a gente sabe que existe uma importância e uma importância considerável da ação humana sobre todo esse sistema de clima, né? Então, as atividades humanas liberando gases tóxicos, gases de efeito estufa, acaba alterando muito a forma como existe a interação natural entre a atmosfera e a hidrosfera, né? Um outro fator que vai ser preponderante aqui nessa situação toda, para entender o clima, é a forma como a incidência dos raios solares chega até a Terra. A gente tem que levar em consideração que o nosso planeta ele gira em torno de si mesmo, né, no seu eixo norte-sul, mas esse eixo norte-sul ele é ligeiramente inclinado em relação ao eixo
em que chegam em que vem a energia do Sol, né? Então, como existe essa inclinação e a Terra é esférica, o que acontece é que na região do Equador a gente vai receber os ângulos de incidência eletromagnética do Sol um ângulo muito maior, né? Um ângulo de incidência mais próximo de 90 graus. Isso vai fazer com que uma mesma quantidade de energia solar que vai para a região tropical do Equador e que vai para as altas latitudes, para regiões temperadas ou polares, por exemplo, a mesma quantidade de energia ela vai ser absorvida de forma diferente. Então, na região do Equador, ela vai ser absorvida numa área menor. Então, a gente vai ter uma tendência a um aquecimento muito maior dessa área do que numa região temperada ou polar, por exemplo, onde a incidência vai ser com um ângulo bem menor, né? E com isso ele vai incidir sobre uma área muito maior. Então, o calor vai se dissipar por uma área muito maior. Isso faz com que nos trópicos a gente tenha temperaturas muito mais elevadas do que mais próximo das regiões polares, né? Além disso, tem um outro fator que contribui muito para a circulação, tanto oceânica quanto atmosférica no nosso planeta, que é o chamado efeito Coriolis. Bom, basicamente a Terra gira em torno do seu eixo norte-sul, certo? E a Terra é esférica. Então, quando você pega um ponto, por exemplo, na superfície terrestre, na altura do Equador, esse ponto vai se movimentar em relação ao centro numa velocidade muito maior do que um ponto que esteja mais próximo dos polos, certo? A velocidade relativa, né, em relação ao eixo. Com isso, então, a gente vai tendo uma movimentação relativa diferenciada entre o polo, entre a região equatorial e os polos. E isso vai fazendo com que haja um atraso das massas que vêm das regiões polares para a região equatorial. Ela vai atrasando em relação ao movimento da Terra, certo? Isso é o que a gente chama de efeito Coriolis. O efeito Coriolis ele gera um sistema de circulação no nosso planeta, essa circulação atmosférica, que é fechado em células de circulação. O que são essas células? Basicamente, o que acontece é que na região tropical equatorial, a gente vai ter, então, uma incidência maior de raios solares, a gente vai ter muito mais calor sendo produzido. Esse calor vai para a atmosfera, né? E a tendência é que esse calor, quando sobe para a parte mais alta da atmosfera, ele vá em direção aos polos. Tá? E o contrário também vai acontecendo. O ar que está mais frio nos polos, ele tende a vir por baixo, tende a vir em direção às áreas equatorianas. Né? A questão é que a gente acaba tendo a formação de células de circulação do ar a cada cerca de 30 graus de latitude. Então, a gente vai ter duas células, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul, né, na altura entre o Equador e 30 graus norte ou sul. Depois, a gente vai ter uma célula de média latitude, que vai ser uma célula entre 30 e 60 graus, em geral. E, por último, uma última célula nas regiões polares. Tá? Essas células, então, elas vão determinar o sentido de movimentação dos ventos nessas regiões. Tá? Quando a gente tem aqui uma situação em que na região equatorial a gente tem uma quantidade muito grande de calor, uma quantidade muito grande de evaporação de água dos oceanos, essa água sendo levada para os continentes, a gente vai ter a formação principalmente de vegetação pluvial ou matas úmidas, né, nessas regiões. Então, a gente vai ter a formação de florestas tropicais úmidas, né, em toda essa faixa próxima do Equador. A gente tem aqui na América do Sul, por exemplo, a formação da região amazônica, né, também a Mata Atlântica aqui no Brasil, as matas tropicais chuvosas da América Central, né. Na África, a gente também vai ter uma região, uma área de florestas tropicais
bem intensa, próxima à linha do Equador, e na Ásia, naquelas ilhas do Indo-Pacífico também, uma formação de florestas tropicais chuvosas, né? Em virtude, então, de todo esse evento de umidade circulando na zona próxima do Equador. À medida, então, que o ar circula com umidade próxima ao Equador e essa umidade precipita e chove e ajuda a formar essas florestas, esse ar vai indo em direção aos polos, né? E vai até as faixas aí dos 30 graus de latitude, tanto norte quanto sul, e esse ar já chega nessas regiões bem mais seco. Quando esse ar chega já bem mais seco, ele acaba induzindo a formação de áreas desérticas nessas faixas. Então, no hemisfério norte, a gente vai ter o deserto de Mojave, ali entre o México e os Estados Unidos, o grande deserto do Saara, que ocupa praticamente toda a área norte do continente africano, o deserto da região do Oriente Médio, né? E por aí vai. E no sul, a 30 graus sul, a gente vai ter desertos na América do Sul, a gente vai ter o deserto do Atacama, no Chile, o deserto patagônico também, um pouco mais abaixo, o deserto da Namíbia, na África, e o grande deserto australiano também, mais ou menos nessa faixa. Então, essa tende a ser uma situação comum por conta, previsível até por conta dessa forma como ocorre a circulação, formando as células de circulação atmosférica no nosso planeta. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, a gente mora numa faixa aqui, São Paulo, por exemplo, está a 24 graus sul, que a gente estaria muito próximo dessa faixa de formação de desertos, né? E toda essa região deveria ser bem mais desertificada do que exceto por influências locais, como a gente vai estar vendo aí mais para frente. Tá? Beleza até aqui, pessoal? Estão acompanhando bem? Sim. Ok. Então, toda essa circulação vai ajudar na formação do clima, dos biomas no nosso planeta, né? Eu vou falar de biomas aqui de uma forma bem geral, né? Lá vocês devem ter visto alguma coisa de biomas também, tá? Mas basicamente, então, a gente vai ter a formação das florestas tropicais fluviais, né? Chuvosas, próxima à linha do Equador. A gente vai ter áreas de transição, que a gente chama de floresta sazonal, ou savanas, né? Aqui no Brasil a gente tem o Cerrado, na África a gente tem áreas bem extensas de savana, tem algumas savanas no Sudeste Asiático, no norte da Austrália também, que são áreas de transição, onde a gente tem florestas que recebem um volume grande de chuvas no verão, mas já sofrem mais com seca no inverno. Tá? Indo mais em direção às latitudes, né, 30 norte ou 30 sul, a gente vai ter a formação das áreas desérticas, né, os chamados desertos subtropicais. E aí, já passando para as faixas entre 30 e 60 graus de latitude, a gente já vai ter outros biomas relacionados a essas outras áreas, que eu não vou entrar tanto em detalhe, mas também vão ter os biomas mais chuvosos, né, as florestas pluviais temperadas, vai ter as florestas sazonais temperadas, que são aquelas que vão receber chuvas também em determinadas épocas do ano, e os campos temperados ou campos desérticos também, nessas faixas aí. E mais na faixa entre 60 e 90 graus de latitude, especialmente norte, porque para o sul a gente tem uma grande faixa ocupada pelo oceano, e na faixa continental da Antártida a gente praticamente não tem vegetação, né? Mas no norte a gente tem vegetação em toda essa região ártica, e aí a gente pode ter tanto a formação de tundras, quanto de florestas boreais um pouco mais ao sul. Tá? Esse gráfico aqui mostra para a gente a relação entre a quantidade de chuvas, né, a precipitação anual, e a temperatura média nesses diferentes biomas. Então, aqui é meio que uma repetição do que a gente viu nesse mapa aqui.
Basicamente, então, a temperatura vai diminuindo à medida que a gente vai em direção do Equador em direção aos polos, né? E nas faixas equatoriais a gente vai ter muito mais chuva do que na faixa temperada, por sua vez, muito mais chuva do que nas faixas polares, tá? Então, com essas variações de tipos de bioma de acordo com o tanto de chuva que recebe, né? Então, na faixa tropical, as florestas pluviais tropicais são as que mais recebem chuva o ano inteiro. As florestas sazonais ou savanas recebem chuva apenas em uma época do ano, e os desertos recebem muito pouca chuva. E por aí, isso aí se sucede, né, nas células de 0 a 30 graus, de 30 a 60 e de 60 a 90. Para dar um exemplo aqui com base em biomas que a gente tem aqui no Brasil, né? Floresta pluvial tropical com chuva praticamente o ano inteiro, a gente tem na região amazônica, né? O nosso bioma amazônico, ele é um bioma de floresta pluvial tropical. Chove praticamente todo dia, né? A gente também tem um bioma pluvial tropical que é a Mata Atlântica, embora na Mata Atlântica, e a gente sabe disso aqui em São Paulo, a gente está inserido na Mata Atlântica, né? A gente já tem um período um pouquinho mais seco, embora possa chover também nesse período, mas a gente já tem uma definição de um período um pouquinho mais seco. Nas zonas intermediárias, então, a gente vai ter a floresta sazonal tropical ou a savana. Aqui no Brasil, a gente tem o cerrado, né, como um bioma típico de floresta sazonal tropical, onde a gente tem a temperatura média, mais ou menos, o ano todo, pouca variação de temperatura, um pouquinho mais quente no verão, mas pouca variação, e uma umidade grande o ano todo, exceto por um período de cerca de 3 meses, onde a umidade cai bastante, chega a ficar seco mesmo o ambiente, né? A gente vê muito isso aqui no Cerrado brasileiro, e chega a ficar seco a tal ponto da vegetação entrar em combustão, pegar fogo, em determinadas épocas do ano, espontaneamente. E os desertos subtropicais, aqui no Brasil a gente não tem nenhuma área propriamente desértica, mas a gente tem um bioma que é a Caatinga, que é uma transição, né, já mais próximo do desértico, onde as temperaturas são elevadas, com aumento da temperatura nos meses mais quentes, nos meses de verão, e a pluviosidade extremamente baixa, né? Nos desertos como o Atacama, no Atacama tem regiões do Atacama que existem registros de que não tem chuva há mais de 100 anos. É uma das áreas mais secas do mundo, né? No Brasil, na Caatinga, a gente chega a ter chuva, às vezes acontece de ficar 2, 3, às vezes 5 anos sem chover, mas é natural que haja um pouco de chuva nas épocas de chuva, né? E volta a haver a formação de rios e riachos nesses períodos na Caatinga. Ok, até aqui, pessoal? Professor, Hum. o que explica o fato da Caatinga ser tão seca, já que ela não está na faixa desértica do trópico? Porque ela está mais perto do Equador, né? Sim. Aí a Caatinga, a gente já vai ter um efeito mais local, tá? Do clima. Ela não vai seguir esse padrão geral. Por quê? Aqui, vocês vão lembrar, na aula passada, eu falei daquela questão do clima relacionado à topografia, né? Então, quando você tem montanhas, cadeias de montanhas, as chuvas tendem a bater do lado que fica voltado para o oceano, de onde vem a umidade, né? E para o outro lado da montanha acaba indo só um ar muito seco, né? Isso é muito do que acontece aqui no Brasil, na região nordeste do Brasil, formando a Caatinga, tá? Em parte, a gente tem esse efeito aqui. A umidade vem do oceano e ela fica toda retida nas cadeias um pouco mais montanhosas, que nem são tão elevadas, né? Mas ela se retém muito aqui na faixa litorânea dos estados do nordeste do Brasil. E aí, o ar que entra para a região mais interior, ele é bem mais seco. Então, isso faz com que a Caatinga ela tenha uma pluviosidade bem menor. Tá? Além disso, também tem que ter aspectos relacionados à circulação de ar sobre a América do Sul como um todo. Tá? A gente vai ver um pouquinho disso lá na frente, quando eu falar da importância da floresta amazônica
para a formação dos rios voadores que trazem a umidade e as chuvas aqui para o sudeste e sul do Brasil. Ok? Sim, ok, eu tinha esquecido Porque desse detalhe. eu acho que essa pergunta que você fez está muito relacionada a isso. Ao mesmo tempo que, por que a gente tem essa área quase desértica aqui no próximo ao Equador, né, formando a Caatinga, também você pode perguntar por que a gente tem uma mata pluvial no sudeste e sul do Brasil, onde era para ter um deserto. Né? Dá mais ou menos essa equivalência também. Então, aqui são efeitos mais locais do clima. E a gente vai falar, eu vou falar um pouco melhor. Tá? Bom, antes de eu voltar para falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre circulação oceânica também, tá? Que também acaba afetando bastante o clima de uma forma geral, sobre os continentes, né? A circulação oceânica, principalmente a circulação superficial dos oceanos, da água superficial, ela é muito ela leva muito, ela é muito parecida com a circulação de ar. Então, as correntes superficiais são correntes direcionadas pelo vento em geral, tá? E aí a gente vê bem claramente na superfície dos oceanos a ação do efeito de Coriolis, né? Então, no hemisfério norte, os oceanos Pacífico Norte, Atlântico Norte, a gente vai ter a circulação de água no sentido horário. Já no hemisfério sul, a gente vai ter a circulação no sentido anti-horário. Tá? Isso se dá por conta do efeito Coriolis. Tem um museuzinho de ciências em Quito, no Equador. A cidade de Quito, do Equador, é exatamente onde passa a linha do Equador. Né? E tem um museuzinho de ciências lá bem interessante, em que eles fazem um experimento, eles sabem exatamente onde está a linha do Equador, passando, e aí eles montam duas pias idênticas, uma do lado para o norte, outra para o sul, né? E colocam a mesma quantidade de água. E aí você vê que essa água, quando ela começa a sair da pia, ela vai formando um espiral, vai formando uma corrente espiral, né? E a corrente ela é sentido horário na pia que está no hemisfério norte e sentido anti-horário na pia que está no hemisfério sul. Mostrando, então, ali de forma experimental bem simples, como que acontece esse efeito Coriolis sobre a circulação de água nos oceanos. Né? Por outro lado, a água profunda dos oceanos ela tem um padrão de circulação um pouco mais complexo, que vai depender muito da densidade das massas de água, né, que é determinada em função da temperatura e da salinidade. Então, essa figura que a gente tem do lado direito aqui mostra essa circulação oceânica profunda, né, onde a gente tem uma água mais quente que circula em direção, aqui no Atlântico, por exemplo, vindo do Atlântico Sul, vindo do Índico, né? E circula em direção ao Atlântico Norte e ao Ártico. Lá, essa água se resfria, se torna mais densa, e aí ela afunda. E aí ela faz uma circulação lá pelo fundo do Oceano Atlântico, do norte para o sul, até voltar aqui para os oceanos Índico, depois para o Pacífico, e lá ela vai se aquecer de novo e voltar um pouco mais por cima, mas também em águas profundas. Essa circulação profunda dos oceanos ela é muito lenta. Tá? Essas massas se locomovem de forma muito lenta. Para vocês terem uma ideia, uma partícula que esteja numa molécula, numa massa de água aqui no Ártico, em uma determinada época, ela pode levar, às vezes, 500 anos para chegar até a região do meio equatorial do Oceano Atlântico, por exemplo, tá? Por meio dessa circulação. Então, é realmente uma circulação muito lenta. Deu para entender bem até aqui? Professor, essas correntes que os animais usam para fazer a migração? Sim, várias espécies se aproveitam das correntes, principalmente as superficiais, né? Essas do fundo são muito lentas, Ah, mas as sim. superficiais elas são muito usadas por vários grupos de animais.
no processo migratório. Uma outra coisa que é importante eu falar aqui são as áreas de ressurgência. Tá? O que são as áreas de ressurgência? Se a gente pegar esse mapa aqui que mostra as correntes superficiais no nosso planeta e comparar com aquele mapa que eu mostrei na aula passada das placas tectônicas, a gente vai ver que essas áreas de ressurgência elas acontecem justamente em locais onde a gente tem uma placa entrando por baixo da outra, aquelas zonas de subdução, né? Então, basicamente, a gente tem uma placa entrando para baixo da outra, aí a gente vai ter a formação de um, de um vale, né, de uma depressão muito grande, muito próxima da costa, né? E a costa geralmente mais elevada, com montanhas elevadas, porque é uma região que está sendo elevada da placa que está vindo por cima. Nessas regiões, o que acontece muitas vezes é o seguinte: a predominância dos ventos e da corrente de superfície vai empurrando a água que está próxima à superfície. E esse vazio que vai sobrar ali da água sendo empurrada vai sendo preenchido por uma água que vem de grandes profundidades. Então, a água que está lá no fundão do oceano, ela vai ser carregada para próximo da superfície, aqui nessas áreas de ressurgência. E o que tem de especial nessa água que está lá no fundo? Ela é riquíssima em nutrientes para as algas, tá? Então, quando essas águas chegam até a superfície, elas trazem uma quantidade muito grande de nutrientes e fazem florescer as algas dessas regiões, né? As algas planctônicas ali, cianobactérias e tal, diatomáceas, algas que vivem na água, na coluna d'água. Então, a taxa de fotossíntese, de produção primária nessas regiões, ela é altíssima, altíssima, formando uma biomassa gigantesca dessas algas. Por sua vez, se tem uma biomassa gigantesca de algas, vai ter também uma biomassa gigantesca de zooplâncton, que são os pequenos animais do plâncton que vão comer essas algas, né? Se alimentar dessas algas. Se tem uma quantidade gigantesca de zooplâncton, você também vai ter uma quantidade gigantesca de peixes, por exemplo, ou outros animais marinhos que vão se alimentar desse zooplâncton. E vai ter uma quantidade enorme de aves que vão se alimentar desses peixes, e por aí vai. Então, essas zonas de ressurgência dos oceanos são zonas de altíssima produtividade. Muitas vezes você nem tem uma biodiversidade muito grande, você pode ter poucas espécies vivendo ali, mas são espécies que têm muito abundantes em termos de número de indivíduos, de biomassa, né? Então, são áreas que a produção fotossintética é tão grande que ela permite que você possibilita a existência de populações muito numerosas de organismos dependentes não dessa cadeia alimentar, tá? Essas áreas de ressurgência são as áreas de maior produtividade pesqueira no mundo, né? E aqui no Brasil a gente tem uma pequena área de ressurgência que é na região de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, né? Mas é uma ressurgência bem light, digamos assim, em relação à ressurgência, por exemplo, que a gente tem na costa do Chile e do Peru, né? Onde se tem águas bem profundas subindo até a superfície. Aqui no Brasil, a ressurgência de Cabo Frio, ela é de uma água intermediária, uma camada de uma massa de água intermediária. Então, ela não é tão rica em nutrientes, tá? Mas ela é suficientemente rica para aumentar de forma considerável a produção primária próximo da costa ali em Cabo Frio. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir até lá, Cabo Frio, Arraial do Cabo, ali no Rio de Janeiro. Você chega na praia, você vai pisar na água, a água está 8, 10 graus de temperatura. É muito fria, justamente porque é essa ressurgência, essa água que está mais profunda, que está chegando à superfície. Uma temperatura muito mais baixa do que a gente costuma ver nas águas superficiais em várias outras partes da costa do Brasil, inclusive mais para o sul. Beleza, pessoal? Até aqui? Beleza. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da importância da floresta, da própria biosfera sobre o clima, tá?
Então, a gente tem um exemplo muito claro disso, são os chamados rios voadores aqui na América do Sul, em especial aqui no Brasil, né? A floresta amazônica, ela está naquela faixa equatorial. E ela recebe uma quantidade gigantesca de chuva a partir da umidade que vem do oceano, que vem carregado pelos ventos, que vem sempre na direção, os ventos alísios vêm sempre na direção de leste para oeste. Então, eles, passando por cima do Oceano Atlântico, eles vão trazer uma quantidade muito grande de umidade para cima do continente, e essa umidade vai chover em cima da região amazônica, né? Só que essa água só se mantém em toda essa região, em todo esse bioma, por conta da cobertura vegetal. Se a gente não tivesse uma floresta aqui, essa água toda ela desceria, provocando uma erosão muito forte, né? Uma lixiviação muito forte, em direção ao oceano de volta, a partir do rio Amazonas, né? E todos os afluentes dele, né? Então, a floresta aqui, ela mantém, ela concentra a umidade nessa região. Quando uma planta faz fotossíntese, uma das coisas que ela vai expelir a partir das folhas é água, né? São partículas de água. E essa água, então, vai se evaporar no processo de evapotranspiração e vai voltar para a atmosfera formando nuvens, né? Então, essas nuvens que se formam a partir da evapotranspiração da floresta amazônica, elas são carregadas pelas correntes de ar que contornam aqui o continente sul-americano, porque aqui a gente tem a barreira dos Andes, né? Essa umidade ela contorna e vem parar aqui na região sudeste, sul do Brasil, eventualmente também desce um pouco lá por outros países, como a Bolívia, o Paraguai, chegando até norte da Argentina, eventualmente Uruguai. Tá? Então, essa umidade toda que é trazida para cá, ela se deve ao processo de evapotranspiração da floresta amazônica. E é a umidade que garante que a gente não esteja numa região desértica aqui. Aqui onde a gente vive, no estado de São Paulo, por exemplo, todo o sul, sudeste do Brasil, né? A gente depende intrinsecamente dessa umidade que vem a partir do processo de evapotranspiração da região amazônica. Se a gente tirar a floresta aqui, os processos de desmatamento aqui, eles hoje já estão afetando a forma como a umidade vem para essa região. E se isso continuar acontecendo de forma desenfreada, como vem acontecendo, a tendência a médio prazo é a gente ter todo um processo de desertificação aqui na região sudeste brasileira, tá? Sudeste sul brasileiro. Ao mesmo tempo, então, que essa circulação acontece dessa forma, ela não chega a trazer umidade da evapotranspiração da Amazônia para a região central ali a parte central da região nordeste do Brasil. Então, aqui a gente tem a caatinga porque essa umidade não chega até aqui. A umidade que vem do mar é barrada e fica na Mata Atlântica aqui próximo da costa, e a umidade que adentra, toda essa umidade que está presente lá dentro, na área amazônica, não chega a vir para cá por conta dos padrões de circulação do ar sobre o continente sul-americano. Ok? Sim, ok. Beleza. Sugiro fortemente a leitura do texto que eu coloquei lá no Moodle, que explica ainda melhor, com mais detalhes, como funciona essa circulação aqui. Beleza? Bom, então, fica muito claro a gente vendo ali, né, que desmatamento leva à diminuição da quantidade de água presente nas regiões, né? Aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, a gente teve uma crise hídrica muito forte entre 2014 e 2016 por conta de períodos um pouco mais extensos de seca, né? Na região da Cantareira, que é a região a Serra da Cantareira é a região que fornece, a principal região fornecedora de água para a cidade de São Paulo, né?
Lembrando que toda essa região do sistema Cantareira ela já perdeu mais de 70% da mata nativa nas últimas 2 décadas. Então, o que acontece? Quando você tira a cobertura vegetal do solo, você deixa o solo muito mais exposto à ação da radiação solar, né? A pouca água, a pouca umidade que você tem ali, essa umidade vai evaporar muito fácil. E aí, com essa evaporação, você vai perder água para esse sistema todo, né? A água que iria compor o sistema todo. Então, daí a importância, uma das grandes importâncias de você manter uma floresta de pé, né? Se muita gente torce o nariz para a importância ecológica, porque não está nem aí, porque a gente tem que pensar no desenvolvimento, né, no crescimento das cidades e tal, na verdade você tem que pensar que também tem uma importância econômica gigantesca, porque sem a floresta você altera o clima, você pode ficar sem água, imagina o impacto disso em regiões metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro, né, cidades muito grandes. Então, tem que se levar tudo isso em conta. Bom, então o sistema clima, como a gente viu, tem alguns padrões gerais, né, que a gente consegue observar no nosso planeta. Vão ter padrões um pouco mais específicos, mais regionais, dependendo de como a circulação ocorre, a circulação regional ocorre, né, de tanto oceânica quanto atmosférica, né? E a gente tem alguns padrões que têm variação temporal, né? O mais comum é o padrão circadiano, né? O padrão dia-noite, né? Onde durante o dia a gente tem uma incidência grande de radiação solar e à noite não. Então a gente vai ter, obviamente, variações climáticas entre o dia e a noite, né? Por conta disso. Padrão estacional, que é o padrão que está relacionado ao movimento de translação da Terra. Então a Terra é inclinada no eixo norte-sul em relação aos raios solares, né? E ela circula em torno do Sol, orbita em torno do Sol, de forma que a gente vai ter épocas do ano em que o hemisfério sul vai estar mais irradiado e épocas do ano em que o hemisfério norte vai estar mais irradiado, né? Então, claro que isso vai fazer com que a gente tenha em algumas regiões do planeta uma coisa bem demarcada de estações do ano, né? Mas existem alguns padrões que são bem mais difíceis da gente prever. Padrões, por exemplo, de formação de ciclone, alguns padrões relacionados a climas regionais, eles são dependentes de uma quantidade tão grande de variáveis que é difícil muitas vezes a gente prever o que pode acontecer em determinadas épocas do ano, né? O sistema clima, então, ele vai afetar a biosfera, assim como a biosfera, de certa forma, afeta o sistema clima, né? Essa variação temporal, especialmente relacionada, né, aos padrões estacionais da translação, ela é talvez a mais fácil da gente observar no nosso planeta, né? A gente vê bem isso em biomas onde a gente tem estação úmida e estação seca muito bem definidas. Na estação úmida, a vegetação tende a estar muito mais verdinha, exuberante, a produção primária lá em cima, né, elevada. Na estação seca, a vegetação tende a se ressecar mesmo, em algumas áreas chega a, a rolar o fogo, né? E tudo isso acaba regendo também vários movimentos de migração de organismos, de animais pastadores, por exemplo, né? A maior migração conhecida de mamíferos é dos gnus, cerca de 2, 3 milhões de gnus fazem uma migração de várias centenas de quilômetros todos os anos na África, né? Buscando áreas mais verdes, mais produtivas para o pastoreio em épocas de seca. Agora a gente vai entrar num tema um pouco mais complexo, talvez um pouco polêmico também, que são as mudanças climáticas globais. A gente viu então que existem padrões, a gente consegue prever vários padrões mais globais, né? Só que a gente está passando por um momento em que a gente está tendo um impacto muito grande da ação humana sobre o sistema clima.
Alguém tem dúvida em relação a isso? Alguém acha que a ação humana não está impactando o nosso planeta? Não, eu acho que com o vídeo Story of Stuff ficou claro, né? Ela explica. Pois é. Então, a gente impacta muito o nosso planeta. As nossas ações, a nossa, a forma como a gente vai degradando o meio ambiente, ao mesmo tempo vai liberando na atmosfera uma série de elementos que potencializam o efeito estufa, está fazendo com que o clima como um todo no nosso planeta passe por uma modificação muito rápida. Relembrando aqui que o nosso planeta passa por modificações, ele se modifica o tempo todo. A gente tem um ciclo de aquecimento global e contraposto a ciclos a períodos de glaciação, que são naturais. Tá? A gente está passando por um período de aquecimento global já há mais de 10 mil anos, que foi quando houve, 10, 12 mil anos, foi quando houve a última glaciação. O planeta está se aquecendo. Só que tudo isso acontece num ritmo bem lento, bem tranquilo, a ponto das espécies poderem ir se adaptando com o tempo. O que está acontecendo agora é que a ação humana está sendo tão intensa que essas mudanças estão acontecendo num ritmo muito mais rápido do que elas aconteceriam naturalmente. Né? E aí isso acaba trazendo várias variáveis novas para o sistema, várias imprevisibilidades para o sistema. Claro que, se a gente está vendo, se a gente já constatou que nos últimos 20 anos nosso planeta aumentou quase 1 grau Celsius em temperatura média, tá? Não é difícil a gente prever que isso vai aumentar o degelo nas calotas polares. Então, com mais água liberada na forma líquida, a gente tende a ter um aumento do nível do mar, né? Um aumento óbvio da temperatura média. Isso aí a gente consegue prever. O problema não é essas coisas mais gerais. Quer dizer, é também um problema, mas é que a partir daí a gente tem uma série de efeitos em cascata que passam a ser muito mais imprevisíveis, tá? Então, uma vez que você tenha mais água liberada nos oceanos, aumentando o nível dos mares, modificando, e a gente já está começando a perceber isso, modificações nos padrões de circulação das correntes oceânicas, a gente começa a ter problemas do tipo uma região que recebia uma umidade muito grande por causa de um padrão de circulação oceânica, devido à modificação desse padrão, aquela região para de receber essa umidade e começa a ficar seca, passa a se desertificar, por exemplo. Tá? A gente passa a ter uma imprevisibilidade em relação a eventos sazonais que eram bem conhecidos, como período chuvoso, período seco. De repente, a gente vai começar a ter muito mais seca no período chuvoso, ou chuvas acontecendo no período de seca. Isso muitas vezes bagunça tanto os ecossistemas, né, os biomas, que várias espécies não conseguem acompanhar o ritmo para se adaptar a essas mudanças. Tá? E, obviamente, isso tem impactos enormes sobre nós, sobre a espécie humana, sobre a forma como a gente vive, sobre a nossa economia e tudo mais. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aqui sobre mudança climática global? Tem alguma dúvida mais específica? Vocês estão muito quietinhos, gente. Vamos lá. Eu não tenho nenhuma dúvida, não, professor. Beleza. Professor, Ah, em São Paulo, né? Eu acho que o senhor vive na região do ABC. É muito previsível o que vai acontecer durante o dia, né? Que a gente sempre reclama disso. Isso tem relação com esses fatores ou é uma questão, tipo, que São Paulo sempre foi assim? Você fala em relação a quê? Às enchentes? Não, é tipo aquela coisa de que as pessoas falam que quem mora em São Paulo tem que sair com guarda-chuva,
com a blusa de frio, blusa de calor? Ah, tá. A imprevisibilidade em relação à temperatura, né, ao clima em geral, assim. Olha, a gente está aqui numa região que é uma das regiões mais úmidas do Brasil, tá? Tirando lá a região amazônica, a região aqui onde está a cidade de São Paulo é uma região extremamente úmida, porque além da gente receber toda essa umidade que vem dos rios voadores da Amazônia, a gente aqui também recebe a umidade do mar, né? Essa umidade que consegue transpor aqui a Serra do Mar e chega todos os dias aqui, né? Então, em relação ao clima, a gente tem, pensando aqui no clima local mesmo, né, em efeitos locais sobre o clima, eu já vi estudos, por exemplo, que mostram que São Paulo é conhecido como terra da garoa, né? Porque essa chuva fina, essa garoa, ela era constante justamente por conta dessa alta umidade aqui na região. Tem poucos relatos históricos sobre isso, mas nesses poucos relatos históricos que existem, falando da colonização, do início da formação da cidade de São Paulo e tal, fala muito de que essa região era muito úmida mesmo, com precipitação, mesmo que uma precipitação fina, né, a garoa, acontecendo praticamente todos os dias. O que acontece é que com o processo de urbanização, e a gente não só está tirando a cobertura vegetal, né, de uma área gigantesca que está sendo urbanizada, mas além de tirar a cobertura vegetal, a gente está concretando tudo, está colocando asfalto e tal. Então, tudo isso altera muito o microclima, né? A gente tem um processo de concentração de calor muito maior na superfície quando a gente tira a vegetação. E isso já tem mudado o clima na região, de forma que hoje a gente já não tem mais a garoa como a gente tinha há 30, 50, 80 anos atrás, entendeu? Progressivamente a gente está tendo muito menos precipitação fina na Grande São Paulo do que a gente tinha antigamente. Isso é fato, isso vem sendo estudado, eu vi um artigo recente aí sobre isso. Agora, as mudanças climáticas, elas trazem uma imprevisibilidade ainda maior, né? Elas trazem uma imprevisibilidade ainda maior. É difícil dizer exatamente o que pode acontecer, mas não é difícil imaginar que aqui, por exemplo, que sempre foi uma região muito úmida, a gente vai passar por períodos de seca mais extensos. Que a tendência é que a cada ano a gente possa ter menos chuvas no período de chuvas e o período de seca talvez se estenda um pouco mais, né? É algo que é bem factível que aconteça, não dá para dizer que é exatamente isso que vai acontecer, tá? Mas a gente já vê que o clima já está um pouco mais bagunçado, né? Quem é do interior aqui de São Paulo, que é mais velho, que está acostumado a ver, né, os ciclos anuais direitinho, assim, de calor, de frio, já percebe bem que às vezes você está no meio do verão, vem uma frente fria, que é algo que era meio improvável de acontecer, chega e traz um frio grande, assim, do nada, sabe? Ou no inverno você tem os veranicos, né, que são eventos em que você tem... Aqui na Grande São Paulo a gente tem os eventos de inversão térmica que acontecem geralmente no inverno, né? E que trazem um período de calor intenso do nada, assim. Então, não dá para predizer exatamente o que vai acontecer, tá? Mas a tendência é o clima ficar bem mais bagunçado, muito menos previsível do que ele era, do que ele vem sendo até então. Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. A Larissa mandou uma pergunta no chat. Lê, por favor, aqui eu não consigo ver. Tá. Professor, mas esse aquecimento acelerado não pode ser explicado com a quantidade de seres humanos que existem hoje em dia e assim ser considerado normal? Está diretamente relacionado à ação dos seres humanos, né? Não a simples existência deles, porque a simples existência de animais do nosso porte
em grande quantidade no planeta, ela acontece em outras... Acho que não na quantidade que a gente existe, né? Com certeza, mas não é a simples existência que leva a isso, mas sim a forma como a gente utiliza e trabalha e degrada o ambiente, né? Essa é a grande questão aí, tá? Assim, hoje é inequívoco que a nossa ação, a ação humana, está acelerando muito esse processo. Quando a gente pega os painéis internacionais, aquele IPCC, né, de mudanças climáticas, painéis intergovernamentais, né, onde pesquisadores do mundo inteiro se reúnem para discutir o clima e fazer previsões, a gente percebe que as previsões mais pessimistas estão se concretizando. As mais otimistas estão passando muito longe da realidade, tá? Então, hoje, a gente tem uma elevação em relação à década de 80 de quase 1 grau na temperatura média do planeta. Pode parecer muito pouco, mas isso já tem um efeito muito grande. O problema é que, se continuar nesse ritmo, a gente não vai ficando cada vez mais difícil segurar o ritmo com que a coisa está acontecendo. As previsões são de que as previsões antes eram de que até 2000 na década de 80 fizeram previsões de que até 2100 a gente ia ter um aumento de 1 grau. A gente está na década de 20, em 2021, e a gente já subiu esse 1 grau. As previsões eram que até 2050 a gente chegaria a 2 graus. Hoje já estão colocando 2035, por aí. Então, assim, a coisa está acontecendo num nível muito rápido, é difícil prever o que vai acontecer, o impacto social é gigantesco, o impacto ambiental pode ser maior ainda, a gente não tem como determinar exatamente. Professor, Hum. Então, meu antigo professor de geografia, ele, não sei se era uma teoria conspiratória, mas ele falava o seguinte, que esses estudos sobre o aquecimento do planeta, eles eram fomentados principalmente pelas maiores potências, para barrar o desenvolvimento de países menores, assim. E ele falava que, na verdade, o aquecimento do planeta, ele era uma ação realmente natural, sabe? Existiram momentos que o planeta ele teve seu pico de congelamento e que agora ele estava realmente passando por essa fase que ele vai esquentar. Mas aí, tipo, eu não descredibilizo, tipo, assim, eu não descredibilizo o que o senhor está falando, mas será que não pode entender como uma ação? Não, o aquecimento ser natural é fato. A gente está passando por um aquecimento. O problema é o ritmo com que ele está acontecendo. Se você pegar os dados que mostram o ritmo com que ele está acontecendo, ele está muito longe do ritmo natural. Ele está tendo uma elevação muito grande em muito pouco tempo, tá? E é inequívoco hoje o quanto a ação humana está relacionada a isso. E assim, pensar em teorias de conspiração para barrar o desenvolvimento das áreas subdesenvolvidas do mundo, acho que não faz sentido nenhum, porque o impacto sobre as grandes potências é muito grande também, entendeu? Claro que, como sempre, quem mais vai sofrer são as populações que já estão em situações vulneráveis, né? Vamos dizer assim. Elas tendem a ficar em situações ainda mais vulneráveis. Mas o impacto vai ser no mundo todo, nosso planeta é um só, entendeu? Então, assim, existem os negacionistas, como sempre existiram as pessoas que... Bom, você já viu negacionistas do Covid no começo lá, né? E por aí vai. E assim, por um lado, dá para entender, a gente tem uma tendência mesmo a não querer encarar o problema de frente, mas será que é isso mesmo? Não, tem que ter um outro jeito, não, vai ver que não é bem assim. Mas a quantidade de evidências que a gente já levantou, que a comunidade científica do mundo todo hoje, independente de que região do mundo, de quem está financiando,
a quantidade de evidências que já foram levantadas hoje no mundo inteiro é gigantesca para mostrar o quanto a ação humana está sendo negativa, está potencializando o efeito do aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa do nosso planeta ele é muito bom, ele é benéfico, ele que permite que a gente tenha vida aqui no planeta, né? Se não houvesse efeito estufa no nosso planeta, a temperatura na superfície do planeta ia oscilar absurdamente do dia para a noite, como acontece em outros planetas que não têm atmosfera, como a Marte, até como a Lua mesmo, né? O efeito estufa ele mantém uma cobertura quentinha no planeta, numa temperatura que é ideal para a vida, né? Se a gente não tivesse efeito estufa, a gente teria uma temperatura média no nosso planeta de menos 18 graus, ou seja, praticamente toda a água do planeta estaria congelada. Com o efeito estufa, a gente tem uma temperatura média hoje de entre 15 e 16 graus. Então, tem um lado benéfico. O problema é a rapidez com que esse sistema todo está mudando. Tá? E, sem querer ser mais pessimista, a gente tem ainda um outro problema que talvez possa ser ainda tão grande quanto ou até maior do que as mudanças climáticas. Também está relacionada às mudanças climáticas, que é a questão da acidificação dos oceanos, que ainda é um tema pouco debatido, pouco colocado para o público em geral, tá? Mas que a gente está encontrando, está vendo evidências aí de que é um problema bastante sério e que não vai demorar muito para trazer à tona problemas para o planeta todo. Então, basicamente, nessa interação entre a atmosfera e a hidrosfera, os oceanos, a gente tem a absorção de CO2 da atmosfera para os oceanos. Os oceanos eles funcionam como um tampão de CO2. Então, embora as atividades humanas tenham expelido uma quantidade gigantesca de gás carbônico para a atmosfera, principalmente através da queima dos combustíveis fósseis, essa quantidade de CO2 na atmosfera, ela só não é maior hoje porque muito desse CO2 vai sendo absorvido pela água nos oceanos. Tá? Quando o gás carbônico é absorvido pela água, ele reage com as moléculas de água, formando o ácido carbônico, certo? Só que uma parte desse gás carbônico que entra na água, ele vai ser usado pelas algas fotossintetizadoras. E aí é importante colocar aqui que hoje, mais de 80% da produção primária no nosso planeta, ou seja, mais de 80% da fotossíntese, é realizada por algas nos oceanos. Tá? Então, elas têm esse papel importantíssimo em capturar o CO2, no caso, esse CO2 que já foi dissolvido na água, né, para fazer a fotossíntese. Quando essas algas fazem a fotossíntese, elas vão transformando esse carbono que estava liberado no ambiente em carbono orgânico, né? Então elas vão aumentando em biomassa, elas vão se dividindo, né? Você vai tendo um florescimento das algas e uma quantidade grande de biomassa de carbono ali. Essa biomassa, eventualmente, ela é consumida por outros organismos, né? Um dos exemplos de organismos que ajudam nesse processo de fixação de carbono são as salpas. As salpas são organismozinhos planctônicos, né, que comem elas vão filtrando e vão comendo as algas. À medida que elas comem as algas, então elas vão concentrando aquele carbono ali e o resto da digestão, né, as fezes das salpas, são bolinhas que vão descendo na coluna d'água e vão levando esse carbono lá para o fundo dos oceanos, para o leito dos oceanos. Então, uma quantidade gigantesca de carbono é retirada todos os dias da atmosfera, nessa interação entre a atmosfera e a hidrosfera, né? Então, ela passa para a água, o gás carbônico se dissolve na água, uma boa parte desse gás carbônico é transformado no processo de fotossíntese, e transformado em biomassa. Essa biomassa, então, é transformada, né, na cadeia alimentar e ela desce para o leito oceânico. Esse acúmulo de carbono, carbono orgânico, lá no leito oceânico, é que ao longo de milhões de anos,
levou à formação dos grandes depósitos de petróleo que a gente tem hoje, né? Então, basicamente, o petróleo que a gente tem hoje é essa matéria orgânica depositada no fundo dos oceanos que foi sendo trabalhado, modificado ao longo do tempo lá, com a ação da pressão, né? Principalmente. Quando a gente pega esse petróleo que está lá no fundo, bombeia ele para cima, queima ele, libera esse carbono todo para a atmosfera de novo, a gente está fazendo o contrário do que a natureza está fazendo naturalmente. Tá? E aí o que acontece? Hoje, a quantidade de gás carbônico na atmosfera já está num nível tão alto que a ação fotossintetizante não consegue mais dar conta de transformar esse gás carbônico em matéria orgânica e depositar no leito oceânico. Então, uma parte do gás carbônico fica dissolvido na água. Essa parte que está dissolvida, ela vai se ligar a moléculas de água formando o ácido carbônico. A partir do momento que a gente tem uma concentração maior de ácido carbônico, o pH da água do oceano começa a diminuir. O pH das águas oceânicas hoje está em torno de 7,8, tá? Estima-se que se a gente continuar com as emissões de carbono que a gente tem hoje até daqui a uns 30, 40 anos, a tendência é que a gente chegue num pH 7,5. Numa água oceânica com pH 7,5, todos os organismos que utilizam o carbonato de cálcio que está dissolvido na água para formar suas estruturas, eles vão deixar de conseguir formar as estruturas de carbonato de cálcio, porque a acidez vai ser tão alta que esse carbonato de cálcio vai deixar de estar disponível para os organismos que utilizam ele. Entre os organismos que utilizam carbonato de cálcio, a gente tem os corais, né, que formam estruturas gigantescas nos oceanos, formam os recifes, que são áreas importantíssimas, são berçários de vida nos oceanos. Os rodolitos, que são algas calcárias também, né, também vão utilizar esse calcário. Mas existe uma série de outros organismos que usam os carbonatos de cálcio, né, o cálcio livre na água para formar carbonato de cálcio nas suas estruturas. Por exemplo, os peixes, o otólito dos peixes, que é uma estrutura que fica no ouvido interno dos peixes, que vai dar a noção de posição para eles, né, de equilíbrio, é constituído a partir de carbonato de cálcio. As conchas dos moluscos são constituídas a partir de carbonato de cálcio. Tem vários organismos marinhos que dependem da formação de carbonato de cálcio. Quando você tirar tudo isso não for mais possível de ser produzido no ambiente marinho naturalmente, por conta do pH mais baixo, você vai ter um impacto gigantesco sobre a biota marinha. Tá? Difícil quantificar o que vai acontecer, o quanto esse impacto vai realmente... É certo que a gente vai ter um impacto ambiental muito grande, é difícil estimar o quanto esse impacto vai se transformar em um impacto social e econômico para nós humanos. Mas é fato que hoje cerca de 1/3 da população humana vive próxima do nível do mar e cerca de 1 bilhão de pessoas, 1/7 da população mundial, depende diretamente dos recursos marinhos para alimentação. Então, quando você bagunçar desse tanto os ecossistemas marinhos, por conta da acidificação dos oceanos, é difícil prever o que vai acontecer nas cadeias alimentares e como que isso vai se refletir sobre as cadeias alimentares humanas, inclusive. Tá? Então, é mais um problema aí a médio prazo, talvez até curto, se a gente demorar muito para agir, né? E a gente precisa estar atento a tudo isso.